Naquela época, morávamos eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos no fundo de um mercado. A gente morava lá de favor, porque a gente tinha sido despejado por não conseguir pagar o aluguel. E era um favor que o dono do mercado estava fazendo pra gente, em deixar a gente morar lá pra gente não ficar na rua. E naquela manhã, assim que o mercado abriu, eu lembro da minha mãe ir lá e pedir ao dono do mercado um pouquinho de óleo pra gente poder cozinhar naquele dia. A gente não tinha condições de comprar óleo, mas a gente tinha um pouco de arroz e macarrão. Então a gente ia cozinhar arroz e macarrão naquele dia e queria um pouco de óleo pra cozinhar. E o dono do mercado simplesmente falou que não ia dar nada de óleo pra gente, porque já fazia muito por deixar a gente estar morando ali nos fundos daquele mercado. Não tinha cama, nem colchão, a gente ficava no chão, era só um fundo mesmo do mercado, tipo um depósito. Essa história não é minha, é de uma aluna da minha mentoria. Seja muito bem-vinda, aqui é o nosso Café com Prosa. Se aconchega aí do seu lado, aí no seu cantinho, e eu estou bem aconchegada de cá, com meu café na mão, pega a sua bebida de preferência pra gente trocar um dedinho de prosa. E o assunto de hoje é: quanto que é o suficiente? E por que eu te contei a história dessa aluna? Porque foi aí que surgiu o assunto que a gente estava falando na mentoria, que ela já junta dinheiro. E eu perguntei pra ela, eu falei: Débora, que é o nome fictício, é claro, quanto que é o suficiente? Aí essa pergunta meio que assustou ela. Como assim, Nai? E eu disse: quanto que é o suficiente? Quanto que você quer juntar? E aí ela chutou um número na hora: 1 milhão. Aí eu perguntei: por que 1 milhão? E ela não soube responder por que 1 milhão. Ah, porque 1 milhão é muito, 1 milhão é bom. Mas muitas vezes, por causa de situações que nós passamos durante a nossa infância, a nossa vida, adolescência, que seja, a gente cria mecanismos, comportamentos para nos defender de outras situações. Por exemplo, no caso dela, como ela passou muitas dificuldades durante a infância, hoje ela sabe que ter dinheiro é muito importante para ela ter liberdade de escolha, para ela ter segurança. E é claro, isso realmente é muito importante, mas você precisa ter clareza de quanto que é o suficiente. Qual que é esse número? Quanto que você precisa? E não só isso, para que você precisa desse dinheiro? Porque aquela famosa frase: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Sim, é importante você ter uma reserva, né, para te dar essa liberdade de escolha, mas quanto? Pra quê? E a história da Débora, eu quis trazer ela aqui para ilustrar para vocês isso, porque talvez você não tenha passado por uma situação parecida na sua infância, mas hoje você tá aí nessa corrida dos ratos, onde você só trabalha, ganha, gasta, trabalha, ganha, gasta, nunca vê seu dinheiro, não está cuidando da sua saúde, não tem tempo para passar com as pessoas que você mais ama, está vivendo só no futuro, né? Naquele dia que você vai ter tempo para passar com as pessoas que você ama, mas você não sabe quando que é esse dia, porque você não tem um planejamento, não se organiza para isso. E você não tem esse número, ou pelo menos uma ideia de quanto. Não, quando eu estou trabalhando para juntar dinheiro para isso, ou para me organizar para tal época da minha vida, para aposentadoria. É muito importante ter clareza, porque senão vai acontecer igual aquele meme, que tá lá o cara com a lancha dele na praia, aí chega um cara com o barco, aí depois vai e chega o cara com um iate maior ainda, e desce um helicóptero e pousa lá, e esse cara fica lá tranquilo na praia por algumas horas, porque tá fazendo a sua hora de almoço ali na praia, naquele iate. E todo mundo fica tipo assim, né? Primeiro tinha só um barco, todo mundo, nossa, que legal, que lancha legal. Aí quando vai chegando, todo mundo começa a olhar assim, um desejando o status do outro. Por isso que é muito importante você entender pra você o que você quer, qual que é o valor aí, o número, quanto que é suficiente, para onde que você está indo. Porque quando a gente está nessa loucura aí de trabalhar, de fazer, né, você vai viver para trabalhar, vai se tornar um escravo do seu dinheiro. Mas quanto que é o suficiente?